É com muita alegria que eu cumprimento vocês com a paz do Senhor direto aqui da ADMP, dos estúdios da Assembleia de Deus Missão aos Povos de Uberlândia. E é sempre um prazer ter você conosco. Mas se por acaso você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, sem perca de tempo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa também seu comentário para que junto possamos interagir através da plataforma do YouTube. Então pegue sua caneta, seu bloco de anotação, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma aula que edificará as nossas vidas. Vamos? Como eu disse, hoje nós falaremos sobre a lição 8ª dessa revista de jovens que está imperdível, que leva como título Imitadores de Jesus. É bem verdade que nós já aprendemos muitas lições e ensinamentos valiosos para a nossa vida que nos ajudam a sermos imitadores de Cristo, de Jesus, melhores. Eu tenho certeza que durante essas lições, durante esses ensinamentos, você foi muito edificado e que você se tornou um imitador de Cristo melhor. Eu, particularmente, estou me tornando um imitador de Cristo melhor e estou procurando sempre aperfeiçoar a minha imitação no nosso bom mestre e Salvador Jesus Cristo. Uma lição fantástica nos aguarda, que é a lição de número 8, que leva como título Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Olha que característica maravilhosa do seguidor, do imitador, do discípulo de Cristo. Ele compartilha a mensagem da graça. É sobre isso que nós falaremos a partir de agora. E o texto principal se encontra na carta aos Colossenses. Nós falaremos muito sobre essa carta hoje, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que expressão. Cristo é tudo em todos. O resumo da lição nos diz assim: em Cristo somos capacitados para ser pregoeiros da verdade, embaixadores do Evangelho do Reino. Se você ainda não sabe o que é o Evangelho do Reino ou tem dúvida do que é o Reino de Deus, eu te convido a voltar algumas aulas atrás para você se inteirar do assunto Reino de Deus, Evangelho do Reino, para que você não fique perdido na lição de número 8, essa lição, a lição que nós falaremos a partir de agora. O texto bíblico se encontra também na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11 ao versículo de número 14. Eu não vou ler agora, porque já, quando nós entrarmos na lição, nós vamos voltarmos a alguns pontos, lermos alguns versículos, compararmos o assunto com a carta aos Colossenses e irmos nesse assunto por toda essa lição. Mas antes de nós começarmos o primeiro tópico, vale a pena nós inteirarmos do contexto. Paulo está escrevendo a carta à igreja de Colosso, ou a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses faz parte de um grupo de cartas denominadas como cartas de prisão. Diferente da última lição que nós falamos sobre a segunda carta de Timóteo, aonde Paulo estava em uma prisão, que ele estava suspirando, respirando, em todo o tempo uma calamidade, uma prisão terrível, aonde ele estava prestes a ser executado, a sofrer o martírio, a ser morto, em uma situação calamitosa, uma situação terrível de prisão. Esta prisão onde Paulo está inserido, escrevendo a carta aos Colossenses, se chama prisão de domicílio. É uma prisão um pouco mais branda do que a última prisão de Paulo, porque Paulo tem acesso a visitas, tem acesso a pessoas que se achegam até a Paulo. Paulo tem essa oportunidade de conversar com algumas pessoas, de pregar o evangelho enquanto está em prisão. Paulo não está aprisionado, algemado, como na última prisão sua, porque Paulo está numa prisão domiciliar. Ele está inserido na cidade de Roma. Ele está aprisionado em Roma por causa da sua dupla cidadania, a cidadania judaica e a cidadania também romana. Você pode entender isso se você dá uma estudada a respeito das duplas nacionalidades ou cidadania do apóstolo Paulo. Bom, se Paulo estava
em uma prisão domiciliar e ele escreveu algumas cartas quando estava nessa cidade de Roma. Quais foram essas cartas? 4 cartas. Primeiro, Paulo escreve a carta aos Colossenses, que é a igreja de Colosso. Paulo também escreve a carta a Filemon. Paulo escreve a carta aos Efésios. E Paulo também escreve a carta aos Filipenses, a igreja de Filipo. Essas cartas foram escritas quando Paulo estava aprisionado. Perceba, o objetivo, a forma de propósito que Paulo tem, mesmo aprisionado, mesmo acorrentado numa prisão domiciliar, se preocupando na evangelização e no discipulado de algumas igrejas. Vale a pena nós ressaltarmos que a igreja de Colosso não foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Não, eu vou repetir isso para que você entenda. A igreja de Colosso não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Nós vemos isso no capítulo 2, no versículo 1 de Colossenses, que eles não haviam nem visto o rosto do apóstolo Paulo. Eles não conheciam Paulo pessoalmente. Mas Paulo, mesmo que não tivesse fundado esta igreja, estava 100% interessado no discipulado desta igreja. Tiago, então, peraí. Se o apóstolo Paulo não fundou a carta, ou melhor, a igreja de Colosso, quem foi que trouxe o evangelho a esta região? Quem trouxe o evangelho aos Colossenses? Quem trouxe este evangelho foi um amado conservo que Paulo vai trazer como característica dessa maneira. Olha no capítulo 1, no versículo 7, Colossenses, vai dizer assim, ó, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Eu gosto disso porque a palavra Epáfras significa gracioso, aquele que é cristão, aquele que carrega a graça. E verdadeiramente Epáfras fez jus ao significado do seu nome. Ele carregou a palavra da graça, o evangelho da graça, anunciando a cidade de Colosso, anunciando aos colossenses. Epáfras, como Paulo vai dizer, é um conservo, é um servo que ele foi convencido pela palavra do evangelho. E sendo convencido, ele entende que quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Só que tem uma característica maravilhosa de Epáfras, que por mais que pareça uma pessoa que não se fala muito sobre ele, não tem muitos capítulos que falam a respeito do nome de Epáfras, diz o texto e o versículo, pelo testemunho do apóstolo Paulo, que ele era um fiel ministro de Cristo. Ah, isso me encanta, porque não foi na última aula que nós falamos sobre quem segue a Cristo anda em fidelidade? Aqui está o exemplo de Epáfras, um fiel ministro de Cristo, aquele que não negocia os seus valores, aquele que não negocia os seus princípios. Oh, glória a Deus! Talvez o pastor da sua igreja, talvez o seu pastor, ele não vai conseguir alcançar a sua sala da escola, a sua sala da faculdade, o pessoal aonde você trabalha, mas você pode ser um Epáfras para anunciar a mensagem da graça, a mensagem do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque precisamos acreditar que o evangelho é um evangelho transformador, é um evangelho que transforma o odioso perseguidor em um humilde servo de Cristo, assim como foi com a vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos também compreender que o apóstolo Paulo, como eu disse, estando em prisões, como está escrito lá em Colossenses capítulo 4, versículo de número 3, versículo de número 10, versículo de número 18, Paulo está escrevendo. E escrevendo por quê? Porque Paulo ouviu falar da fé dos colossenses, uma fé inabalável. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 4 do primeiro capítulo, acompanhe comigo, é importante nós acompanharmos. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Oh, glória a Deus! Olha que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo estava ouvindo o testemunho desta igreja, que era uma igreja que tinha uma fé firmada em Cristo Jesus. Mais do que uma fé firmada, era uma igreja que transmitia
o amor de Cristo por todos os santos. Olha, deixa eu dar uma sugestão para você. A carta aos Colossenses é uma carta tão maravilhosa e ao mesmo tempo uma carta tão pequena. Então você, professor da escola dominical, você aluno, você obreiro, que vai lecionar essa lição, vale a pena você ler esta carta, você ler essa epístola e estar por dentro de algumas características maravilhosas que nos faltam tempo para nós falarmos aqui nesta aula. Só que Paulo, ouvindo esta fé, ouvindo falar desse amor, dessa esperança, dessa perseverança que o povo de Colossenses tinha, Paulo também ouve que existem algumas pessoas que querem colocar heresias dentro do ensinamento desta igreja. O ensinamento aonde Epáfras doutrinou, aonde Paulo trouxe auxílio nestas palavras, tem pessoas que querem colocar um evangelho antropocêntrico, um evangelho onde o homem é o centro do evangelho. Eu vou repetir, preste atenção, porque isso vai trazer a continuidade dessas lições que nós entraremos, o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, mas se nós não entendermos a introdução, nós não conseguiremos dar continuidade aos ensinamentos extraídos dessa lição, a lição de número 8. Bom, então tem pessoas que querem distorcer o evangelho, pregar uma doutrina humana. Alguns estão dizendo que Cristo é apenas divindade, mas ele não se encarnou, ele não viveu no nosso meio, ele não foi homem de carne e osso como nós somos homens, e Cristo se fez homem para morrer em nosso lugar. Lembra quando João deu testemunho no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14, que diz, ele tabernaculou-se, ou seja, ele habitou no nosso meio, se fazendo homem, como eu e você é homem. A doutrina de Cristo é uma doutrina que Cristo veio 100% homem e também 100% Deus. Só que esses homens estavam introduzindo uma doutrina falando que ele era apenas 100% Deus, mas que ele não veio como homem. Ele não tabernaculou-se de carne e osso. E esse é o grande problema, porque Cristo venceu as tentações como homem. As curas, os milagres, foi como o próprio Deus. E existe também um grupo de pessoas que estão invadindo esta igreja, apregoando a falta da divindade de Cristo. Olha para você ver o tanto de ataques que essa igreja está sofrendo. Algumas pessoas estão dizendo, o Jesus Cristo não é o mesmo que o Deus Pai. Eles estão separando, ou seja, eles estão desacreditando, trazendo uma incredulidade quanto à Trindade, a nossa doutrina. Tiago, o que é a Trindade? Que o nosso Deus é um só Deus, que é dividido em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas não são três deuses. É apenas um Deus. Tiago, mas que confusão, como é que eu vou explicar que um Deus se divide em três pessoas? Simples. Quando nós olhamos, por exemplo, para a água tem três estados físicos. Você lembra qual? Você lembra quais são esses estados? O primeiro estado, sólido, líquido e, exatamente, gasoso. Só que tudo não é água. Pronto. Nós temos um só Deus, só que um Deus que divide em três personalidades, três pessoas que habitam em um só Deus. Deixa eu dar um exemplo, às vezes um pouco chulo, mas que talvez vai te fazer entender melhor. Você pega a minha vida. Ora, eu sou fisioterapeuta, eu sou pregador do evangelho e professor de escola dominical. Ou deixa eu tirar a escola dominical e colocar como esposo. Então, eu, Tiago Mana, sou esposo, eu sou pregador do evangelho e eu também sou fisioterapeuta. Só que em algum momento eu deixo de ser Tiago Mana? Não. Eu tenho três atribuições. Tem momento que eu sou fisioterapeuta, tem momento que eu sou esposo e tem momento que eu sou pregador do evangelho. Com Deus não é tão diferente, apesar que Deus não deixa de ser uma coisa para se tornar outra. Mas a ideia é mais ou menos a mesma coisa. É uma pessoa que se divide em três. Ah, Tiago, entendi. Então bora continuar. Algumas pessoas estavam trazendo a incredulidade e o questionamento sobre a Trindade. Se Cristo é o próprio Deus. Então olha o tanto de ataque a igreja tem sofrido. A igreja de Colosso. E vem cá, você acha que é diferente na igreja de hoje? Tiago, me fala um outro ataque que estava acontecendo demais na igreja de Colosso. Eram que pessoas estavam apregoando de forma exacerbada
uma doutrina angelical, uma doutrina de anjos, colocando os anjos superiores ao próprio Jesus Cristo. E Paulo está escrevendo esta carta justamente para debater estas heresias. Está com a sua Bíblia aí? Abra comigo Colossenses capítulo 2, se já está aberta, apenas localize Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 4. Olha o que diz. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Além de pessoas querendo deturpar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eram pessoas persuasivas que estavam persuadindo a muitos. Aí Paulo vai dizer no versículo 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Assim nós podemos ir então para o tópico inicial, o tópico primeiro dessa revista, dessa lição, a lição de número 8, que traz como título Atitudes que proclamam a Cristo. Perceba que Paulo, falando no versículo 5 do capítulo 2, vai dizendo: eu estou regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza de fé em Cristo. Apesar de ser uma igreja que está sofrendo ataques externos, era uma igreja que tinha a sua firmeza não em homens, não em Paulo, não em Epáfras, mas uma firmeza em Cristo Jesus. Assim tem que ser a nossa vida, diante dos ataques, diante dos ativistas que querem atingir a nossa fé, diante das doutrinas políticas de homens egocêntricos, avarentos, amantes de si mesmo, que querem deturpar a clareza, a santidade, a sinceridade do Evangelho. Nós temos que estar firmes, arraigados e alicerçados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que Paulo vai trazer essa ideia de nós estarmos tendo atitudes que proclamam a Cristo. Tiago, o que é atitudes que proclamam a Cristo? Se o tema que nós estamos hoje nessa revista é quem segue a Cristo, proclama, compartilha a mensagem da graça, nós precisamos entender que obedecer a Cristo é um requerimento que todo imitador, discípulo e seguidor de Cristo tem em sua vida. Ou seja, precisamos obedecer o chamado de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Tiago, por que obedecer? Porque algumas pessoas vão dizer assim: Tiago, assim, eu não tenho muita familiaridade, você sabe? Eu não tenho muito aquele negócio de pregar. Eu vou deixar apenas para os pregadores, eu vou deixar apenas para os pastores, para a liderança, porque afinal, eles foram chamados para isso. Só que quando Jesus escreve, ou diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê não será salvo. Quando Cristo traz essa palavra de ordem, essa palavra persuasiva, ide por todo mundo, Jesus não está falando para os pregadores apenas, não é apenas para os líderes, para os pastores, Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para aqueles que obedecem a palavra do seu mestre. Então perceba que a ordem, a palavra ir de Jesus não é para pregador, nem para pastor, nem para líder, é para quem é obediente. Então o chamado de anunciar, de proclamar a Cristo, não é para quem é A, para quem é B ou para quem é C, é para quem é obediente à chamada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos proclamar esse evangelho, obedecendo o nosso Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não deixe que o dom em ti se apague, reavives o dom que há em ti. Coloque fogo nesse dom, não deixe virar cinzas, reanime, tenha coragem, tenha ânimo, tenha disposição. E o apóstolo Paulo diz com coragem, ousadia, Timóteo. Nós precisamos disso, pedir a Deus para que nos dê graça para proclamar, para sermos obedientes ao chamado de Jesus Cristo. Nós precisamos também entender que a pregação do Evangelho não é apenas com palavras.
Não. A pregação do evangelho também é com testemunho de vida. É com proclamação da nossa vida para que as pessoas enxerguem. Olha cá. Vem aqui, olha nesses olhos aqui, desse jovem, desse magrelo aqui. Olha para cá. Nós precisamos entender que a nossa vida pode ser a única Bíblia que as pessoas lerão. Quando as pessoas olham para a sua vida, qual o versículo da Bíblia que eles leem? Forte, não? Quando nós olhamos para a vida de Lázaro, o personagem bíblico, amigo de Jesus, você não vai encontrar um versículo sequer, nem a metade, um versículo, que Lázaro vai falar alguma coisa, que Lázaro vai expressar alguma coisa em palavras. Lázaro não vai falar uma palavra sequer, mas o texto de João capítulo 12, versículo de número 9, vai dizer que muitas pessoas, olha o que vai dizer, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. As pessoas estavam ali não apenas por causa de Jesus, mas por causa do testemunho de Lázaro. Só que Lázaro não falou uma palavra. Lázaro não expressou uma palavra sequer na Bíblia Sagrada. Só que o testemunho de Lázaro estava levando as pessoas até Jesus. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Ô irmãos, eu me alegro aqui, porque o testemunho de Lázaro estava arrastando pessoas até Cristo, porque as suas palavras podem convencer, mas o seu testemunho levará pessoas até Cristo. Eu chego a me arrepiar aqui. Então alguém vai dizer, Tiago, eu não sou bom com palavras, então viva Cristo todos os dias, que a sua vida seja para a glória de Deus, que a sua vida seja um culto contínuo para a glória de Deus, que as pessoas na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu emprego, na sua família, olhem para você e digam, eis aí o imitador de Cristo. Eis aí quem segue a Cristo e proclama, compartilha a mensagem da graça com a própria vida. Lembra que quando os cristãos, que ainda não era conhecido por esse nome, chegaram até a região da Antioquia, Antioquia, chegaram até ali, as pessoas olhavam assim, eita, eles se parecem com Cristo, eles são imitadores de Cristo, são seguidores. A partir de agora nós os chamaremos de cristãos. Eita, que coisa maravilhosa. Não se engane, não são as palavras bonitas que convencem as pessoas, mas é um evangelho pregado com poder de Deus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, vai dizer, eu não fui até a vós com palavras de sabedoria humana, mas eu fui até a vós com poder de Deus, pois eu não me envergonho do evangelho. Paulo estava dizendo, eu fui até a vós não com demonstrações humanas, mas com poder de Deus lhes anunciar o evangelho. Isso me faz lembrar de um grande evangelista conhecido como Moody. Conhece? Se não conhece, pesquisa no YouTube, no Google, Moody. Coloca D.L. Moody, M-O-O-D-Y. Moody foi um evangelista que conseguiu ganhar muitas almas para Cristo. Por onde ele passava pregando, eram milhares de pessoas se rendendo, sendo curadas, impactadas, transformadas pelo evangelho. Só que cá entre nós, Moody era uma pessoa simples. Moody não tinha uma oratória. Sabe o que os livros falam? Que Moody falava tudo errado. Que Moody, ele não tinha uma retórica agradável. Ele não tinha uma fala agradável. Alguns livros vão dizer que doíam os ouvidos do povo. Mas sabe o que fazia a diferença? É a unção e o poder que Moody transmitiu o evangelho. Oh, irmãos, nós precisamos, às vezes, nos desvencilhar, não que nós precisamos ser negligentes ao estudo, negligentes ao preparo, negligentes a nos apresentarmos melhor, negligentes ao nos apresentarmos com o evangelho com maior entendimento ao povo. Não, isso não. Mas o que mais vale
é o poder de Deus em nossa vida, é a unção do Espírito Santo, como diz João na sua carta joanina, no capítulo 2 em diante. Então nós podemos pregar com palavras, mesmo que às vezes você fale assim, Tiago, eu não tenho um nível de escolaridade muito legal, mas o poder de Deus falará através da sua vida. Nós devemos pregar com palavras, devemos pregar com a nossa vida, com testemunho, mas também uma pergunta encaixa nesse assunto. Quais as atitudes que proclamam a Cristo? Aí eu gosto porque Paulo vai trazer no capítulo 3 de Colossenses, no versículo de número, versículo de número 5, as vestimentas que devemos tirar e as vestimentas que devemos nos revestir. Paulo está dizendo sobre o seguidor, o discípulo de Cristo. Nós devemos amadurecer. Como bons seguidores de Cristo, nós não devemos viver uma vida apenas no leite. Devemos amadurecer como cristãos. Aí Paulo vai dizer, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Aí o que Paulo vai dizer? Tira essas roupas, mas agora despojai-vos, tira essas vestimentas. Quais vestimentas, Paulo? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Paulo está dizendo, o cristão, o seguidor, o imitador, ele não tem a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Ele diz, não mintais uns aos outros. Despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Aí Paulo vem dizer no versículo 12, revestivos, ó a armadura. É isso que eu digo quando fala quais atitudes que proclamam a Cristo. Aí o versículo do 5 ao 11 fala daquelas atitudes que não proclamam a Cristo, que devemos despor, arrancar, tirar como vestimenta. Aí Paulo vai dizendo, mas dessas atitudes vocês devem se revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façai vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quer proclamar Cristo com suas atitudes? Seja alguém que perdoa, alguém que tem um vínculo da perfeição, que é o amor, alguém que tem humildade, benignidade, mansidão, humildade, longanimidade, misericórdia. Ô irmão, isso é lindo demais. Esses dias eu conversando com um paciente meu que não professa a mesma religião que a nossa, mas a senhora, que já deve ter seus 80 anos de idade, falou assim, Tiago, sabe como eu identifico um verdadeiro evangélico? Ela usou essa expressão. Sabe como eu identifico um verdadeiro evangélico? Aí ela continuou, não aqueles que dizem ser, mas não são. Eu estou falando os verdadeiros, Tiago. Eu, como fisioterapeuta, atendendo ela, disse, pois não, pode continuar. Ela disse, eu identifico alguém calmo, alguém compassivo, alguém misericordioso, alguém que tem amor para ofertar, para compartilhar. Isso é maravilhoso, porque ela está dizendo mais do que a pregação do evangelho. Eu identifico os cristãos verdadeiros por causa da atitude que proclamam o mestre que seguem. E você? Proclama a Cristo com as suas atitudes? Eita! E assim nós vamos para o tópico 2, que traz como título Cristo, toda a mensagem de todos. A primeira coisa que eu preciso relembrar com você, você lembra que algumas pessoas na cidade de Colosso estavam trazendo doutrinas que eram equivocadas diante da doutrina do Evangelho de Cristo Jesus? Ou seja, eles estavam tentando colocar um evangelho onde Cristo não fosse o centro, aonde os homens fossem o centro, aonde os anjos fossem superior a Cristo. E Paulo está dizendo, não.
Cristo é superior aos homens. Cristo é a imagem do Deus invisível. Por ele foram criadas todas as coisas. Paulo vai começar uma pregação do Evangelho fantástica. Você precisa ler essa carta. E Paulo vai começar a debater essas coisas. Por isso que nós precisamos entender que para debater algumas heresias no nosso meio é necessário preparação. Estudo, escola dominical como você está fazendo aqui, você está se preparando. Deus irá te usar. Preparação para compartilhar a mensagem da graça. Estamos instruídos, será a obra da evangelização. Perceba que o barbeiro sabe cortar o cabelo, o engenheiro sabe fazer um projeto, o fisioterapeuta sabe atender um paciente, mas e nós cristãos? Sabemos a respeito da obra de evangelização que é a mais gloriosa e importante de todas? Por que o barbeiro tem que se preparar, o engenheiro tem que se preparar, o fisioterapeuta tem que se preparar, o médico tem que se preparar, mas nós cristãos, muitas vezes, nós não damos a verdadeira importância à preparação, à instrução para sermos mais eficazes na obra da evangelização. Eu lembro no TCC de teologia que eu fiz a respeito do tema da evangelização, que diz que toda obra de evangelização é importante, mas existem umas que são mais eficazes do que a outra. A abordagem, a forma que você chega, a forma que você aborda, a forma que você contextualiza esta mensagem. Ei, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender, nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar instruções para sermos mais eficazes e melhores na obra da evangelização, pregando Cristo para todos, porque Cristo é suficiente. Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro das nossas vidas. Tem muitas pessoas que estão pregando um evangelho baseado em homens, um evangelho baseado em organizações, mas o nosso evangelho é baseado em Cristo Jesus, porque ele disse sobre esta pedra, a pedra é Cristo, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre este evangelho, que Cristo é o centro, que Cristo é superior aos homens, superior aos anjos, superior a todos, e Cristo é tudo em todos. Oh, glória a Jesus! É por isso que no tópico 3 desta revista vai trazer algo de suma importância, que nós devemos pregar em amor. Então nós já falamos a respeito das atitudes que proclamam a Cristo, já falamos que devemos nos preparar para anunciar, para defender a nossa fé. E nós estamos falando agora que esta pregação, ela deve ser uma pregação com amor. Lembra que Paulo está falando no capítulo 3, no versículo de número 14, que nós devemos, sobretudo, trazermos a roupa do amor, que é o vínculo de toda a perfeição, para que tenhamos a paz de Deus, para a qual nós fomos chamados, e que essa paz, esse amor, domine os nossos corações, para nós sermos agradecidos a Deus e para nós transmitirmos este evangelho. É esse amor que eu estou falando para você, que nós precisamos transmitir às pessoas. Mesmo quando essas pessoas nos ferem, nos perseguem, porque é bem certo que nós seremos perseguidos muitas vezes por causa do Evangelho. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu fui anunciar o Evangelho de Jesus, algumas pessoas, alguns jovens, alguns rapazes que estavam ali, eu cheguei para eles e falei, daqui a pouco eu estarei lá na localidade tal, lá perto de tal localidade, e eu irei fazer um culto. Eu irei pregar a Jesus. E quando essas pessoas me ouviram, um certo rapaz saiu, me enforcou. E quando ele me deu uma gravata, me enforcou e me deu 3 tapas na cara. E disse, você não falará sobre Jesus para mim. E eu disse, mesmo você me enforcando, mesmo você me humilhando, mesmo você batendo na minha cara, eu estarei lá. Irei anunciar o Evangelho. E naquele dia eu anunciei o Evangelho para ele.
eu não fiquei com rancor, não fiquei com ódio, mas como Paulo disse no versículo de número 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo fez, façais vós também. Aí eu fui lá naquela localidade, o culto começou, adivinha quem estava lá? Aquele rapaz que me enforcou, me deu 3 tapas na cara. Adivinha ainda mais, no final daquela mensagem, eu lembro que eu preguei sobre Mateus capítulo 24, sobre a volta de Jesus, sobre a crucificação de Jesus e que ele em breve vai voltar para buscar a sua igreja. E quando eu fiz o apelo, as pessoas começaram a vir aceitar a Jesus. E dentre essas pessoas, quem estava no meio? Aquele rapaz que me enforcou, que me deu 3 tapas na cara e disse que não era para me falar de Jesus para ele. Ele estava aceitando Jesus como Salvador da vida dele. Oh, glória a Deus! Esse evangelho é transformador. Esse evangelho é o vínculo do amor de Cristo para com a humanidade. Você pode colocar nos comentários, glória a Deus, aleluia, glorificar a Deus por esta aula maravilhosa. E eu encerro dizendo, sermos representantes de Cristo na terra é fazer aquilo que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria no seu trabalho? O que Jesus faria na sua faculdade? O que Jesus faria na sua escola? Onde você está na sua família? Você e eu, nós somos representantes de Cristo. E assim como Cristo agiria em nosso lugar, nós devemos agir, porque assim nós seremos conhecidos como imitadores de Cristo, como discípulos de Cristo. Eu concluo essa lição maravilhosa, que eu estou empolgado aqui, hein? Dizendo, nossa vocação evangelística universal é uma das maiores honras que a fé cristã nos concede. Todos os crentes têm um dever de pregar a mensagem da salvação aos não crentes. Lembra? Com palavras ou apenas com a vida? Quando eu falo apenas, não significa que é só isso. Isso já é o suficiente. Cristo é suficiente em nós. Cristo é a mensagem suficiente alvissareira que salva o pecador. Esta não é uma responsabilidade só do pastor ou dos missionários. É o tema de nossa pregação e ele deve ser o tema um só, o Cristo crucificado. Ele foi ferido e morreu na cruz por amor a nós. Eu tô te desafiando a escrever alguma coisa nesse comentário. A glorificar a Deus por esse ensinamento tão precioso que nós tivemos nesse dia. E eu concluo essa aula dizendo que Deus nos ajude, ajude a você a sermos proclamadores, a sermos compartilhadores desse evangelho, dessa mensagem da graça, que possamos ser cada dia melhores em imitar ao nosso bom e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe essa compartilhe essa aula, comece compartilhando e proclamando o evangelho a muitas pessoas, para que mais vidas sejam transformadas através dos ensinos e lições da Escola Bíblica Dominical. E é assim que nós terminamos. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram, Tiago_Mana com 2 N's, que lá eu sempre coloco quando a aula é postada aqui no canal da ADMP TV. E que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço!